Vamos lá. Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando Suas Escrituras. Hoje nós vamos ver capítulo 19 de Números e mais o comecinho do capítulo 20. Vai ser muita coisa para a gente entender, mas Deus está à frente e vai ajudar. Vamos orar, né? Senhor, obrigada, Deus. Obrigada porque você é um Deus bom. É um Deus maravilhoso, é um Deus que nos mostra todo o seu mistério, Senhor, tudo o que você planejou, a forma como você resolveu fazer, o que você espera de nós. Obrigada porque você desvenda tudo isso diante dos nossos olhos e a nós cabe somente escolher, a nós cabe apenas dizer sim a você. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco essa manhã, iluminando, Senhor, o nosso entendimento. Fala, Senhor, a nossa mente, fala, Senhor, o nosso coração, Senhor, atrai-nos para Ti, ó Deus. Vem, Senhor, vem com liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos ver, lembrando assim o que a gente viu na semana passada, né? Nós vimos os capítulos 17 e 18 de Números, mais um pouquinho do que a gente tinha visto antes. E às vezes você pode pensar assim, mas que coisa repetitiva. É impressionante porque há o registro da repetição, da rebeldia do homem. E essa rebeldia é muito bom que a gente entenda que ela representa a nossa própria rebeldia. Nós somos o povo escolhido hoje. E é esse povo que é rebelde. Nós somos os rebeldes. Então, vamos ver quantas vezes Deus precisa dizer o que ele planejou, o que ele espera de nós para ver se a gente se alinha com ele. E aí, isso para nós serve de ensino, isso serve de testemunho, para que a gente não cometa os mesmos desmandos, vamos dizer assim, né? Porque são coisas que não entram bem na cabeça de ninguém, falando sério, né? Então, a gente viu em Números 17 que Deus reafirmou a sua escolha por Arão com aquela história da vara que floresceu e não somente deu flores, mas também frutificou, né? Deu amêndoas. Então é importante a gente entender, Deus faz o ministério de quem ele escolheu frutificar. É dele o crescimento, é ele que faz, né? Não é a pessoa. Então não adianta você ficar almejando ser aquela pessoa. Eu queria cantar feito fulano, eu queria tocar feito não sei quem, eu queria orar feito não sei quem, eu queria pregar feito não sei quem, eu queria ter o sorriso gentil de não sei de quem. Olha, Deus colocou alguma coisa em você. Ele disse isso claramente. E aí a gente precisa ir fielmente dar fruto naquilo que Deus nos escolheu para fazer, né? E aí, prosseguindo no capítulo 18, né? Nós vimos que Deus reservou o melhor do melhor das ofertas para os levitas. Deus toma conta daqueles que se dedicam à sua obra. E às vezes esse tomar conta também, às vezes ele pensa, eles ganhavam o melhor da carne, né? Eles ganhavam o melhor das coisas. Às vezes o melhor é seguir Jesus, né? Aí a gente viu que os apóstolos que seguiram tiveram privilégio de andar com Jesus por 3 anos. Eles tinham um chamado bem pesado, né? Mas cumpriram fielmente. A gente tem que aprender a parar de murmurar e aprender a seguir o direcionamento de Deus, né? É importante que a gente entenda, porque Ele, o próprio Deus, Ele vai junto conosco. E a gente tem muita coisa importante para aprender hoje. Preste atenção, né? Se liga aí. Então, começando Números 18, a gente vai. Oh, perdão, né? Começando Números 19, a gente vai ver uma cena
que a gente não vai entender muito, né? É preciso a gente fazer realmente, né, um estudo no que os estudiosos fizeram, né, as pesquisas feitas para entender esse texto com relação a outro. Não é invenção, não é interpretação da minha cabeça. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não. Tá tudo confirmadinho na palavra. Então a gente precisa, para entender, estudar a palavra, né? E aí, tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver com pureza cerimonial para aquele povo, mas para nós que somos o povo de Deus hoje, fala de santidade, do quanto a santidade ela é importante para a nossa vida espiritual. A gente não deve deixar para lá. Vamos embora pegar os fatos reais, né? Então, Números 19, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este é um estatuto da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem a você uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocado um jugo. E aí, você está andando conosco há algum tempo, o que que você entende por isso aqui? Mas uma novilha representando quem? A novilha é vermelha. Em algumas versões você vai encontrar uma novilha ruiva, né? Vai estar por aí. A cor vermelha, a gente sabe que ela aponta para alguma coisa, o quê? O sangue, né? O sangue da novilha, a novilha era vermelha, e aí a novilha era o quê? Era uma oferta. Quem é a oferta sem defeito e sem mancha que a gente conhece? Jesus. Então, essa novilha está apontando para Jesus, né? E aí, essa novilha sem mancha, sem defeito, que nunca tenha sido colocada em julgo, ou seja, ela nunca tenha sido usada para trabalhar, ela nunca tenha sido montada, né, por alguma pessoa cavalgando. Então, isso é a oferta perfeita, que é uma sombra, né? Ela está apontando para Jesus, né? Sem pecado, Jesus foi oferecido por nós sem pecado. Está lá em Hebreus 9, 13 a 14. As palavras são quase emprestadas, né? Você anota aí, Hebreus 9, 13 a 14. Depois você olha lá. E também o termo que foi usado aqui, né? Ali está se falando de uma novilha sem defeito e sem mancha. Em 1 Pedro 1,19, você vê que está escrito a respeito de Jesus, né? Um cordeiro sem mancha e sem defeito. Os mesmos termos usados, apontando para Jesus, que é o sacrifício perfeito, né? E aí, versículo 3 diz assim: Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento e imolada na presença dele. Então, o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes em direção à entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. Gente, esse versículo 3 aqui fala de uma novilha queimada fora do arraial e não no tabernáculo. Lembra que o tabernáculo tinha lá o altar de ofertas, o altar de holocaustos, mas essa estava indo para fora do altar. Esse fora do acampamento, ele está falando de separação do pecado. E Jesus, onde é que ele foi oferecido? Onde é que ele foi imolado? Fora dos muros de Jerusalém, né? Ele foi sacrificado fora de Sião, vamos dizer, né? Fora dos muros da cidade. De novo, fortemente apontando tudo isso para a pessoa de Jesus lá na frente. Queria ler para vocês Hebreus 13, 11 e 12 agora. Ele diz assim: Pois o sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo
por meio do seu próprio sangue. Vocês estão vendo? Gente, é muito claro, é muito evidente. De quanto mais a palavra diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, por mais que possa parecer estranho, né? Agora traga uma novilha vermelha. Para você pode parecer sem sentido, mas quando as coisas são conectadas entre si na palavra, né, o próprio Deus nos deu o entendimento disso. Não é invenção de ninguém, interpretação de ninguém, né? E mais a coisa mais tremenda que eu acho é que Números foi escrito lá atrás e Hebreus foi escrito lá na frente. Tudo inspirado pelo Espírito Santo. Eu quero que você venha assim, ver verdadeiramente esse capítulo. Ele mostra para você que é Deus operando na sua igreja, na realização do que ele faz, na revelação do que ele faz e nos ajudando a entender. E mais do que isso, porque não é só para entender, pronto, agora eu sei. Não, não. É para a gente seguir e fazer. Então a gente precisa fazer isso aqui. O que é que vem a seguir? Vamos para frente, né? Versículo 4 ele diz assim: nos outros sacrifícios, né, o sangue que o animal que estava sendo imolado, o que a gente fazia? A gente aspergia 7 vezes em frente do véu. Lembra? Isso está lá em Levítico. Eu anotei aqui, Levítico 4:17. Nós já estudamos isso em Levítico a respeito do ritual de sacrifício. Então, havia o sangue do animal, ele era recolhido e ele era aspergido 7 vezes em frente ao véu. A ideia é que aquilo batia, né? Estava jogado, lançado na direção do Santo dos Santos, que é onde estava o véu. E agora há um- um- uma simbologia, né? Muito mais forte aqui daquele animal, ele sendo sacrificado fora do arraial, como está explicado em Hebreus, né? E aí a gente vê como Deus clareia, né, tudo para o nosso entendimento. Aleluia. Agora vamos para frente, versículo 6 diz assim: o sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã escarlate, e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará as suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o entardecer. Aquele que queimar a novilha também lavará as suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o entardecer. Um homem puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará em um local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação. Guarda esse nome, água da purificação é oferta pelo pecado. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará as suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Este é um estatuto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes entre eles. Veja só, cada um desses 3 itens, aqui logo no versículo 6, né? A madeira de cedro, o isopo, a lã escarlate. Cada um deles fazia parte do sacrifício de limpeza da lepra. De novo, Levítico 4, volta lá para Levítico 4 depois. Levítico 14, 4 a 6. 4 a 6, Levítico 14, a gente vê que havia o ritual de limpeza, né, da lepra, e a lepra a gente também já estudou, está associada com o pecado. Aqui fala muito de pureza, minha gente. Vocês viram quantas vezes alguém falou assim: lavará as suas roupas, lavará as suas roupas, lavará as suas roupas. Todo mundo que teve contato com o pecado lavará suas roupas. Isso é uma simbologia, né? De se purificar, de se livrar daquilo que estava errado. E aí, os versículos 8 e 9 falam da água da purificação, né? A água que vai ser usada para uma limpeza de todo mundo que teve contato com o morto, né? Ou
de novo o pecado, né? A falta de vida. Então a gente vê que tinha o cedro. O cedro ele representa incorruptibilidade, firmeza. Aí estou inventando isso? Não, anota aí. Salmos 92, 12. Eu digo anota aí porque a gente não pode estar para frente e para trás, a gente não tem tempo, né, para fazer isso. E eu quero que você leia e medite sobre isso. Salmos 92, 12 diz assim: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Tá vendo? Ele vai falar que ele cresce, né? Que ele floresce, e ele fala ali especificamente do cedro. Aí, a outra coisa, isopo, né? Isopo é associado com purificação. Lembra daquele isopo, aquele ritual, né, que foi colocado lá em Êxodo 12 por ocasião da matança dos primogênitos lá. Salmo 51, 7 fala: Purifica-me com isopo e ficarei puro. Salmo 51 a gente conhece, esse é bem conhecidinho, né, de Davi. Então, o isopo associado com purificação. E, finalmente, a lã escarlate, né? Escarlate é uma cor que remete ao sangue redentor, né? Vê lá, Josué 2:18. Aqui nessa ocasião, os espias estão falando com Raabe. Lembra Raabe, aquela prostituta que abrigou os espias na cidade de Jericó? Pois é, esse momento aí, né? Então, Josué 2:18, eles dizem assim: se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão escarlate, essa era a defesa daquela mulher, né? Na hora da invasão da terra de Jericó, né? Se você não estiver usando esse cordão escarlate na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, pararararará. Só peguei a coisinha do escarlate, né? Aquela fitinha, lá um cordão escarlate era o que ia proteger Raabe e toda a sua família da destruição que ia acontecer para toda a cidade de Jericó. Beleza? E aí, juntando tudo isso, né, o simbolismo da água da purificação, porque parece muito estranho, né? Uma água que a gente pega a água, joga cinza e depois se lava com ela. Mas é assim, é a simbologia. Veja que coisa linda, eu me arrepio pensando nisso, né? A água, ela tira a impureza, né? A morte que estava ali representada nas cinzas e foi colocada nessa água, né? O que que acontece? É o resultado do sacrifício, aquelas cinzas, e aí isso aponta para purificação que veio através do sacrifício de Jesus, né? Aí há aquela mistura, a água que vai lavar, que vai purificar, ela traz vida após a morte, né? Representada pelas cinzas, a morte do sacrifício, né? De Jesus, a sua própria morte, né? Como oferta pura, né? Oferta limpa, santa, ela é quem traz a vida, né? A água com as cinzas representa, né, a vida da água e as cinzas da morte, e aí combinadas trazem a redenção de Jesus, né, para a nossa vida. Coisa mais linda essa imagem aqui. Continuando no versículo 11 agora. Quem tocar em um cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Anota isso aí, porque ficará impuro durante 7 dias vai se repetir aqui várias vezes. Versículo 12: deverá purificar-se com essa água no terceiro e no sétimo dias, então estará puro. Se, porém, não se purificar no terceiro e no sétimo dias, não estará puro. Quem tocar em um cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro, porque a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A sua impureza permanece sobre ele. Essa é a lei que se aplica quando alguém morre em uma tenda.
Quem entrar na tenda e quem nela estiver ficará impuro 7 dias. Qualquer recipiente que não estiver bem tampado ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou em um osso humano, ou em um túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Vocês estão vendo a repetição do ficará impuro durante 7 dias? Gente, nesses versículos aí, tá sendo colocado o quanto o toque na morte, a morte, lembra, o pecado, né? O toque faz você impuro e como a sua impureza contamina tudo ao redor. Assim, tem uma responsabilidade muito grande da nossa parte, principalmente nós que falamos em Cristo, né? Nós falamos em pureza, em salvação, em limpeza, em arrependimento. A gente não pode pegar isso de uma forma light, sabe? A gente não pode fazer isso como se fosse qualquer coisa, né? Eu vou ali tomar um copo d'água. Não, eu vou ali fazer não sei o quê. Não, é muito sério. A gente tem que entender que a gente precisa, a gente vai pecar, porque somos pecadores, mas a gente não vive no pecado. Então a gente não vai planejar pecar, a gente não vai guardar o pecadinho aqui no canto, a gente vai enfrentar, né, colocar luz no nosso pecado, não esperar que alguém descubra, ou não. É a gente se arrepender e a gente se purificar, a gente se limpar porque de outra forma, não só a gente vai estar sujo ou imundo, né? Significando que a gente não pode entrar na presença do Senhor, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, mas também a gente contamina as pessoas ao redor. E é muito insistente essa colocação, né? É muito importante que a gente entenda. Deus, nesse processo aí, veja como ele é sábio e ele fez o cuidado com aquele povo de Israel, né? Isso é uma coisa importante, porque essas medidas de isolamento, né? Você está impuro, significa que você não pode ir para o templo. Ele estava isolando aquelas pessoas que tiveram contato com corpos, né, mortos. E aí, isso preservava a saúde daquele povo, porque Deus realmente, né, cuidou daquele povo escolhido, mas o sentido espiritual disso é muito mais forte, né? O sacrifício purificava o corpo, mas ele mexia com a alma, né? À medida que a gente se coloca diante de Deus e toma posse do sacrifício de Jesus, a gente está lavando a nossa alma. Eu queria continuar a leitura de Hebreus 9, nos versículos 13 e 14 agora. Vai ser uma sequência lá. Eu quero que você medite sobre isso, né? Estou muito tocada, assim, porque essa semana eu fiquei lendo essas coisas e elas mexem com você lá dentro, né? Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica as nossas consciências de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Gente, somente o sacrifício perfeito de Jesus, puro e santo, ele pode vencer a contaminação do pecado. E a gente tem que ter consciência, entendimento disso e trazer, né, as nossas faltas diante do Senhor. E ele é poderoso e fiel, né, para apagar as nossas transgressões e perdoar o nosso pecado, nos fazer puros, né? Eu quero continuar aqui também com Romanos cinco 12 a 14. É muita anotação, né? Para muita meditação. O nome disso aqui é Apegando-se às Escrituras. Você termina de ver isso aqui, ou durante, que agora você pode fazer pausas, né? Parar se estiver vendo vídeo. Você opera, né, junto com Deus nas Escrituras. Ele quer falar com você.
Romanos 5, 12 a 14 diz assim: Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Não é assim, foi Adão, a culpa é de Adão. Não. É nosso, nós pecamos também. Versículo 13 de Romanos 5 diz: Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, é muito importante que a gente entenda, né? Que a gente fala assim, todo mundo é impuro, nascemos com o pecado de Adão, né? Um Adão no paraíso. Não, a gente é na nossa natureza. Nós somos impuros, né? Nós temos a tendência natural ao pecado. E é importante que a gente entenda isso, porque aí a gente vai entender que a gente precisa buscar, né? Carecemos da misericórdia de Deus. E glória a Deus que ele não só ofereceu o sacrifício dele, mas ele comunica isso a nós, a cada um de nós, e ele convida, né, para que nós possamos levar isso a outras pessoas. Vamos correndo para frente, versículo 17 agora. Pela pessoa impura, colocarão um pouco de cinzas da oferta pelo pecado em um jarro e derramarão água da fonte por cima. Então, um homem puro, quem será esse homem puro, né? Que será que isso aqui está significando? Pegará o isopo, molhará na água e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado em um osso humano, ou em alguém que tenha sido morto, ou que tenha sido sofrido morte natural, ou em um túmulo. Aquele que estiver puro aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dias. No sétimo dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas vestes e se banhará na água, e naquela tarde estará puro. Se, porém, aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia. Oi, a separação, né? Que o pecado provê, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, o sangue de Cristo, estão ligados aí? E ele está impuro. Este é um estatuto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará as roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar se tornará impura, e qualquer pessoa que tocar nela ficará impura até o entardecer. Vocês entendem aqui a explicação dessa coisa toda? À luz de tudo que a gente estudou antes, minha gente, todo aquele que tenha sido exposto à morte, ou seja, ao pecado, ele vai ser aspergido por um homem puro. Quem é esse homem puro? É Jesus, né? Quem será esse homem puro? É Jesus. Em conclusão, o impuro, ele não pode se limpar a si mesmo, ele precisa dessa água da purificação. A gente precisa da água da purificação, né? A gente precisa da água da vida que está em Jesus. Amém? Eu espero que isso aí tudo é muito simbólico, né? Mas que tenha sido esclarecido para você. Medite nesses versos explicativos, né? Que estão em Hebreus lá, porque eles trazem muita luz a isso. E agora eu queria passar o final do nosso tempo aqui com o início do livro de Números 20. A gente a gente agora vai
está chegando a uma certa conclusão, né? Um momento. A gente vai ver que tem mais briga no povo, né, de Israel, mas a gente está chegando a um final. E essa história, né, ela vai fechar. A gente vai ver que até na continuação de Números 20, que a gente vai fazer na semana que vem, já vai começar aquelas guerras entre os povos. Então, eles estão se aproximando ali. Preste atenção agora, né, nesse fechamento. Versículo 1. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Gente, preste atenção, porque os filhos de Israel, eles estavam dando voltas. Eles estavam de volta em Cádiz. Eu não sei se você se liga. A gente já esteve aqui, vou ler já já, números 13 e 26, né? E eles saíram dali em Cádiz para espiar a terra. E agora, que está dizendo aqui, é no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Eles chegaram lá, mas já tinham dado voltas e voltas e voltas. E foi ali que Miriam morreu e foi sepultada. Vê o que diz Números 13, que a gente viu um dia desse, né? Números 13, 26, diz assim: Eles retornaram a Moisés e Arão, aqueles espias, né? E a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. Lembra? Esse lugar, Cádiz, é o lugar onde o povo de Israel tinha escolhido não entrar na terra prometida. Eles tinham decidido que aqueles homens, né, gigantes, eram muito poderosos e que Deus não poderia colocá-los lá. Praticamente é isso que estava acontecendo, né? O nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, mas ele também, minha gente, é um Deus de justiça, sem exceção. E a gente vai ver isso agora, né? A gente vai tá olhando para isso de frente. Deus havia dito antes, lá, né, que daquela geração, somente Josué e Caleb, os dois espias que deram resultado positivo, né? Deram um testemunho positivo, só eles iam entrar na Terra Prometida. E isso, os que iam morrer ali, incluía todo mundo mais, significando, começando com Miriam, que a gente já viu, e daqui a pouco a gente vai ver também, né? Vai seguir. é, Arão, e mais tarde a gente sabe que Moisés também não vai entrar. Mas vamos continuar aqui, né? Números 13, 26 diz assim: não, isso aqui já li, né? Nosso Deus é esse Deus aí de misericórdia, e ele vai fazer o que está colocado, né? E aí, de repente, você pode pensar, poxa vida, né? Que forma lacônica o relato da morte de Miriam, porque Miriam foi aquela irmã mais velha de Moisés, né, que acompanhou toda aquele drama, né, do nascimento dele, quando era proibido as mulheres manterem os filhos, né, homens, né, do sexo masculino que nascessem, e ela acompanhou aquele cestinho de vime, né, betumado lá com Moisés dentro, e foi ela que falou com a filha de Faraó para contratar a mãe. Então ela teve tudo isso, mas esse currículo dela maravilhoso, né, incluindo o fato de que ela era considerada como profetisa, né? Ela fez cânticos, etc. Mas ela teve uma falha séria, que foi aquela revolta, né, contra o irmão que tinha sido esse irmão pequenininho, novinho, que ela cuidou e que agora era o chefão, só ele, né? Então, Deus é, se entristeceu com ela, lembra, deixou ela leprosa uma semana fora do acampamento. O povo teve que esperar para ela ficar limpa de novo e voltar para dentro do acampamento. Nunca mais a gente viu falar dela, né? Nessa narrativa, ela foi curada, né? Depois dessa uma semana. Essa história está lá em Números 12, essa história da lepra dela. Acho que vocês lembram, é tudo recente aqui, né? Porém, nesse versículo aqui, né, do capítulo 20, o versículo 1, fala somente isso, né? Ela morreu
em Cádiz e ela foi enterrada em Cádiz. Pronto, acabou a história de Miriam. Cuidado, porque a gente pode pensar que é muita coisa na vida, né? Mas a gente tem que pensar no nosso legado. A gente tem que pensar no nosso legado. O que que a gente está deixando para frente? Não é quem eu sou aqui agora, né? Eu apareço, meu nome está ali no jornal e eu sou a chefe da banda, eu estou aqui no comando e eu entro, todo mundo aplaude, todo mundo conhece, todo mundo quer tirar um selfie comigo e pá. E o seu legado? E quando você morrer? Que vai deixar, né, do seu legado para frente? O que é que vai ficar? Aí, é bom ou é ruim? Medite sobre isso. Aí vamos continuando aqui, versículo 2 do capítulo 20. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Já ouviram isso antes? Não, isso é o capítulo 20. Vocês não viram isso antes, isso é novidade, tá? Queixaram-se a Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há, vê se vocês ouviram isso antes, cereal, nem figos, nem uvas, nem romães, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e o quê? Se prostraram com o rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu. Oh, Jesus! A gente já viu falta d'água antes? Já. A gente já viu o pessoal murmurando antes? Já. A gente já viu aquela alienação de que, olha, tinha figo, olha que tinha cereal, olha que tinha uva, era uma beleza, tinha romã lá no lugar onde a gente era escravo. Gente, e o que é que Moisés e Arão fazem? Cara no pó, rosto em terra diante do Senhor. É importante que a gente veja de novo e de novo, de novo e de novo. Enfim, né? A gente não vai puxar aqui, mas você pode ver várias coisas. Olha, primeira vez eu anotei aqui duas referências para vocês. Êxodo 15, 22 a 27, tem uma historinha, né? Que eles atravessaram o Mar Vermelho, caminharam 3 dias no deserto de Sul sem encontrar água. Quando eles encontraram a água era amarga, né? Não era própria para o consumo. E aí o povo reclamou de Moisés. Aí Deus instruiu Moisés a fazer o quê? Lançar uma árvore na água para que ela se tornasse doce. Eles viram a água amarga se tornar doce, né? E aí Deus fez promessa. Chegaram a um lugar chamado Elim, e ali havia 12 fontes de água. Deus é fonte de água viva, a gente sabe. Nós somos hoje essa fonte de água viva. Cuidado, será que você está jorrando ou será que sua água é salgada ainda? Vamos ver, né? E aí tem outra referência a respeito dessa água, né? Que mais tarde, um pouquinho, agora é é 17, Êxodo 17, de 1 a 7, né? O povo novamente ficou sem água para beber lá na região de Refidim. Lembra esse nome, Refidim? Aí eles estavam com sede, reclamaram a Moisés, e aí, de novo, fizeram quase a mesma acusação aqui, né? Aí, e você vê, minha gente. É muita repetição, né? Só que agora lembra, aquela história foi no começo. Eles ficaram vagando no deserto e agora estavam perto do fim dessa jornada no deserto. E esse povo estava com o mesmo espírito de incredulidade. Esse povo ainda estava murmurando ali depois de 40 anos no pó. Mas enfim, né? Ali naquela situação em Refidim que eu estava dizendo. Moisés de novo clamou ao Senhor. Aí ele foi instruído para golpear uma pedra, lembra? Com a sua vara, e saiu água da rocha para saciar a sede do povo, água é, potável, né? Como a gente chama. E aí tem um detalhe: esse lugar ele ficou conhecido como Massá
que é sinônimo na língua hebraica, né, de tentação ou de testar, né? Por quê? Porque houve um teste ali para o Senhor, né? E aí, e também Meribá. Meribá é o nome mais conhecido porque ele é referido em outros lugares da Bíblia, né? E Meribá significa contenda. Contenda é briga, é insurreição, né? É alguma coisa que é um desafio, para não dizer um desacato, né, ao Senhor. Mas vamos prosseguindo aqui. Agora eles estão repetindo tudo aqui, né? Você já ouviu essa frase? Olha lá. Quem dera tivéssemos morrido. Minha gente, isso está aqui. Deixa eu ver aqui o versículo, né? Versículo 3. Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos diante do Senhor. Olha o que eles estão dizendo de novo aqui, está preparando um circo. E de novo, né? Dizendo, você acusando Moisés, você nos tirou daquela terra maravilhosa onde a gente estava sendo escravo, para nos trazer para a gente morrer aqui no deserto. Mesma coisa de antes, né? Uma geração tão incrédula quanto a anterior. Eu fico pensando. Será que isso não nos remete a uma meditação sobre o quanto nós damos trabalho, né? Pensando assim como criança, damos trabalho, Deus chega assim, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Você acha que fez, mas não fez. Você acha que aquietou, mas ainda está lá dentro. E a gente precisa cuidar disso, porque isso pode pegar pesado mais para frente, né? Já pegou pesado para aquela primeira geração aí, né? E aí, quando você está metido nisso, vem o delírio, né? As coisas que você acha que justificam a sua ousadia, a sua desobediência. O pessoal estava ali, tá ali naquela terra tinha cereal, tinha uva, tinha figo, tinha romã, era uma beleza aquele lugar onde a gente clamou para sair, aquele vício, né? Aquele mau hábito de falar mal dos outros, aquela irritabilidade, né? Aquela falta de paciência. Você acha que aquilo ali tava tudo bem, né? A gente se esquece que Deus está nos limpando, que Ele está nos lavando aqui e nós não conseguimos enxergar isso nessa mão do Senhor. E aí, mais uma vez, forçando, aí, no final desse trecho, Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra e a glória do Senhor apareceu. Para frente, versículo 7. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara, de novo a vara, e com Arão e o seu irmão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha. Diante desta, né, da comunidade, fale. Agora vocês já sabem isso aqui, né? Isso aqui já tem spoiler, né? Na caminhada, fale aquela rocha à vista deles e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Veja o Deus longânimo. Veja, antigamente eu acho tão interessante, porque quando a gente via situações como essa, tinha Deus dizendo assim: sai da frente, que eu vou acabar com todo mundo. E Moisés, não, Senhor, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, que vão dizer de você, os inimigos, e pai, Deus, ali, né? Aqui não teve esse episódio, já prestou atenção? Não teve. Deus disse assim: pega a vara e vai falar ali com aquela rocha e manda sair água, e vai sair água, e tudo bem, né? Vai ser desse jeito. Mas o que acontece, né? A situação aqui é diferente, porque quando a gente estava em Êxodo 17, aquela historinha que eu contei aqui, Deus disse a Moisés: vá lá e bata na rocha, né? Mas dessa vez ele disse: fale a rocha, fale com a sua boca, só não toque na rocha, só diga: sai a água daí. Ele já tinha visto que jorrava, né? Se ele tivesse feito o que o Senhor tinha mandado. Versículo 9. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme este lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, porque Deus disse: faça na frente deles, né? E Moisés disse: escutem, rebeldes, já chamou a turma de rebelde, né? Será que teremos? Eu não sei que versão você tem, mas está escrito esse verbo na primeira pessoa do plural. Teremos.
eu estou incluído, significa que nós, né? Esse nós aqui significa eu e vocês, eu e Arão, eu e qualquer coisa, mas ele está incluído. Será que teremos que tirar a água da rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço, ui, chega a dói em mim, e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Gente, ao invés de falar com a rocha, como o Senhor tinha ordenado aí, né? Moisés bateu na rocha. Moisés chegou ali, né? E fez o que ele tinha feito antes e tinha dado certo. Ah, já passei por aqui, já sei como é que resolve o problema. Nós vamos tirar a água aqui da rocha para vocês, parar de reclamar. Para com isso, Moisés. Para com isso, líder. Para com isso, pessoa. Porque Deus fez grandes coisas antes através de você. Não quer dizer que Ele vai fazer agora, ou do mesmo jeito. A gente tem que ter humildade diante de Deus. E a gente tem que apontar, né, glorificar o nome do Senhor. Então Moisés veio junto com Arão e pediu. Deus disse: vamos resolver esse problema, mas vamos fazer desse outro jeito aqui. Eu dou a estratégia para você. Eu vou mostrar que a boca tem muito mais poder do que essa vara sua aí na sua mão, porque é o meu poder se colocando ali. Mas realmente, né, houve uma colocação ali de Moisés que era inadequada, né? Ele chamou o povo de rebelde, ele disse que nós teremos que tirar água da rocha, né? E aí é terrível isso, porque Moisés antes tinha enfrentado várias rebeliões desse povo, muitas rebeliões ali. É, eu anotei aqui um salmo, um pedaço de um salmo para vocês, Salmo 106, 32 e 33. Depois vocês vão lá e leem, que a gente está chegando aqui no fim do nosso horário. Salmos 106, 32 e 36, e 33, né? Mas aí o que aconteceu nessa ocasião agora é que não houve glória ao nome de Deus. Nem por isso o Senhor falhou, nem por isso o Senhor falhou, né? Ele fez a água jorrar daquela rocha, ele honrou ali aquela liderança que estava, né? Ele fez o sobrenatural dele. Agora, a água jorrou, todo mundo bebeu, os animais beberam, mas essa história não termina aqui, né? Versículo 12. O Senhor, porém, tem um porém bem grande. Olha, a água jorrou, e esse porém está aí referindo a essa água ter jorrado, né? O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Olha que frase triste, o Senhor dizendo. Por causa disso, ele está dizendo: como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu dou a vocês. O nome de Deus, Deus prometeu, ele vai fazer. Ele botou a água na boca do povo e ele vai dar a terra ao povo. Ele vai fazer. Agora, cuidado para você não ter oportunidade de participar disso. Cuidado para você não ser cartão vermelho excluído do jogo, porque pode acontecer, né? A gente tem que prestar atenção, honrar o nome de Deus, dar glória ao nome de Deus, obedecer a Deus, depender dele. Então, continuando, né? Versículo 13. Estas foram as águas de Meribá, que eu falei. Lembra esse nome, água de Meribá? Porque quando você lê em outro lugar, você diz assim, eu sei o que significa isso? Contenda, né? Você está aprendendo a linguagem bíblica. Águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele se mostrou santo no meio deles. Essas são as águas de Meribá. Quando o negócio estiver aí pegando, aí você, as águas de Meribá, cuidado. Aí, o que aconteceu? Faltou a Moisés fé de que haveria resposta só ao som da sua voz.
a água jorre aqui. Não ia dizer em nome de Jesus, como é o nosso mote, porque Jesus não tinha vindo ainda, mas ele ia só ordenar, ele recorreu a algo que ele já tinha visto funcionar antes. Mas não foi um truque à toa, né? Agora, toda vez que eu quiser água, eu bato. Não, agora eu vou beber esse negócio daqui, aproveitar para beber uma aguinha. A lição aqui é: Jesus, ele é a nossa rocha, minha gente. Jesus é a água da vida, minha gente. E ele não precisa, e ele não deve ser sacrificado mais de uma vez. Jesus é a nossa rocha, é dele, né, que sai a água da vida. Mas ele já fez o sacrifício único, só uma vez. Bateram nele, escarneceram, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, né? Mas agora o sacrifício está feito. Ele não precisa sofrer de novo, né? Não crucifique Jesus novamente. Dependa dele, né? Conte com ele, enfim. Quero lembrar aqui, última anotação para você, Tiago 3:1 diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Cuidado, porque sabe o quê? Quando a gente fala a palavra de Deus, as pessoas se impressionam. Elas se impressionam pelo poder de Deus, mas elas muitas vezes atribuem isso a você. Muitas vezes as pessoas, oh, que sabedoria! Oh, mas que maravilha! Você já viu fulano falando? É uma bênção. Você já ouviu isso? Mas a bênção vem de Deus. A bênção vem de foi Ele que colocou a palavra no seu coração. Porque se Ele não colocar a palavra no coração, não tem nenhuma pessoa que possa fazer isso. Não tem orador, não tem pregador, não tem a irmãzinha muito ungida, não. É o Senhor que faz isso. Cuidar para não tirar a glória de Deus, né? E aí, a gente que ensina, a gente que fala as coisas, as verdades de Deus, a gente não pode tomar a glória para si. E Deus diz: Olha, eu vou cobrar de você, porque você não só sabe como você está ensinando para os outros. Então você tem que ser exemplo, porque senão alguém vai dizer assim: Ó, até Fulaninho faz, até Fulaninho fez, então eu posso. Não. Você tem representatividade ali do Senhor, embora você não tenha o poder, você tem a unção, é emprestado, poder emprestado de Deus, né? Mas você vai ser cobrado. Aí a outra anotação, junto com essa, disse que era a última anotação, Tiago 3:1, mas também vem essa junto, Salmos 95:8. Salmos 95:8 ele traz uma advertência para não endurecer o seu coração, como em Meribá. Lembra dessa palavra, porque Deus, quando você chega lá no Salmo 95, diz, que história é essa, né? Como em Meribá. Agora você vai lá em 95 e lê tudo, porque é uma palavra preciosa. Amém? Amém, amados. Obrigada por estarem até aqui. Vamos abrir agora para o nosso povo presente. Venham cá. Cadê vocês? Pri, vamos embora. Bom dia novamente, né, a Vamos embora. todos. Gente, que bombardeio foi esse hoje? Bombardeio. E tome versículo e tome citação. Hoje realmente foi maravilhoso, né? E de fato é o apegando-se às escrituras, né? Aqui é só o começo e a gente realmente tem que mergulhar, né? Mas hoje o que me saltou aos olhos é o quanto Deus nos ama, o quanto ele é paciente, né, conosco, porque, rapaz, não é fácil não. Eu sei que também não era fácil ali, né, tá no meio do deserto, aquela situação toda, mas quantas vezes o povo de Israel, né, chegou a fazer a pecar e com as mesmas palavras, né, ou seja, viram o que aconteceu jorrar água, utilizar as mesmas palavras, as mesmas frases, a mesma murmuração, né, para tudo acontecer. Mas Deus ele é muito paciente e bondoso com a gente, né? Porque vou ser bem sincero, viu? Ainda bem que Deus é Deus
Porque tá ali na frente, naquele negócio, eu sei não, eu acho que não dava não. Naquele momento que Moisés falou assim, prostrou-se em terra, não, Deus não faça isso não sei o quê, eu acho que eu chegaria lá, leva tudinho, Senhor, leva, né? Enfim, realmente não ser líder, ter liderança, uma coisa que me saltou, não é fácil, né? Não é fácil você estar ali nas ovelhinhas, né? Enfim. E sobre o 19, o que me saltou aos olhos é a questão de que Jesus é a nossa água, né? Da purificação. Isso. Ele mostra para a gente que a purificação ela é um processo contínuo. Ela não é só o hoje, é o todos os dias, né? Afinal de contas, ele purificava era aspergido, né? Aspergia o pecado, lá o Aspergir, pessoal sim, sim. no terceiro e no sétimo. Então, ou seja, não bastava só um único ato, né? Era no Isso. terceiro e no sétimo dia lá. Então, é um processo de constância, é um processo diário ali a gente tá se purificando, né? E mesmo o final, assim, para fechar para mim, é que mesmo a gente, nós somos pecadores, né? Nascemos no pecado lá e pecamos, mas a presença de Deus na nossa vida, ela nos restaura, né? Porque Ele é nossa água, e ele traz a restauração. E ele leva isso da santidade a sério, né? Da gente ser realmente restaurado por ele, né? Ele nunca quer afastar a gente, ele sempre quer a gente pertinho, e por isso ele promove, né? Ele mandou o filho dele morrer na cruz. E é incrível, porque quando você olha, você vê a água da purificação, ou seja, era tudo aquilo que precisava ser feito. E hoje, porque Deus mandou Jesus, o seu filho, morrer na cruz, a gente não precisa fazer tudo isso, porque a gente tem na presença dele, a gente está ali restaurado. É Verdade. perfeito, é perfeito. Quanto mais a gente lê, quanto mais aprende, mais a gente vê como Deus ele é perfeito, amoroso e bondoso na nossa vida. Obrigada, Amém. gente. Glória a Deus por isso. Quem foi a próxima? Eu tô com três mãozinhas levantadas aqui. Foi Tânia? Fui eu. Vai, Deixa, Tânia. rapidinho, que a Priscila aí já falou outras coisas para não ser repetitiva, mas esse 19 deu aqui na gente, porque realmente é uma conscientização. Eu vou fazer dever de casa mesmo, vou ler e reler com todas as coisas, porque você tem que se conscientizar. Esse sangue derramado é muito forte, como foi colocado aí, para nos trazer ao hoje. Hebreus, meu Deus do céu, todo dia eu digo, tem que estudar Hebreus de ponto a ponto, porque cada vez ele reexplica as coisas. Então, é muito lindo o que você faz, Kátia, de nos trazer à nossa mente o ontem e o hoje, né? E a gente entender. Queria aqui tocar também que não é só a crucificação, a limpeza do sangue, a ressurreição, né? Nada A gente acontece tem que antes de tomar três posse, mas é dias. porque ele tem a ressurreição, a cinza está ali, Tá ela é ali. viva, mas a gente tem que tomar posse disso, a gente tem que fazer a Isso. nossa parte, a gente tem que se lavar, a gente tem que Tem se lavar. que se lavar. É santidade diária, todos os dias. Então é muito forte. Minha gente, façam o dever de casa. Sentem e peguem os dois mesmo, né? Para que a gente possa sentir isso. E a repetição é incrível, porque a Bíblia vai e volta e vai meribar de novo, e é como a gente vai Uma entendendo, hora né? entra, uma hora Uma entra. hora vai entrar, vai entrar. Parabéns, muito bom mesmo, viu? Valeu. Amém, amém. Bom Oi, Amém. dia Bia. também. Eu também rapidíssimo. Aí eu só queria falar sobre essa questão das águas de Meribá, né? Eu estava até discutindo aqui com o Bené, a gente ouvindo, apegando-se os dois debatendo aqui. Mas Deus pediu para falar e ele bateu, assim, mas por isso ele foi impedido de entrar na Terra Prometida, né? Sempre fica essa coisa assim. Mas parece que foi tão pouco. Mas assim, como a nossa desobediência, ela não traz a santidade de Deus, a glória para Deus na situação que a gente está vivendo, né? Quer dizer, Deus, quando eles ouviram o povo, eles se ajoelharam, eles foram humildes, ali a glória de Deus apareceu. Mas aí, quando eles são movidos pela ira,
pela revolta que eles estavam ali sentindo. E o discurso deles foi, né? Rebeldes, né? Tal. Então, eu acho que não só a atitude de desobediência, isso, as emoções deles fizeram eles não ouvir o que Deus tinha dito. Deus tinha dito só, fale. Mas a dureza do coração deles veio, né? E eles bateram e bateram duas vezes ali. É como se eles estivessem dizendo assim. Eu, assim, o eu deles, a coisa deles ali, as emoções negativas, né? Tomaram a frente daquela situação e eles não obedeceram a Deus. Então, isso teve um custo para eles. Isso me saltou muito, sabe? Assim, poxa, nas pequenas coisas do nosso dia, né? O que é que a gente, Deus fala, mas a gente, no movimento das nossas emoções, a gente não escuta, não obedece. É isso mesmo, Aninha, mas eu acho que Deus usa essa lição aí, a mim caiu assim, sabe? Quantos líderes a gente já ouviu falar, estão ali, fazem, todo mundo conhece, todo mundo aplaude, toca a vida de muita gente, transforma, mas aí o que acontece? Cai, cai lá na frente. Cai porque quer muito dinheiro, agora eu quero fazer um palácio aqui para Deus, né? Mas é você ali. Cai porque transa com a secretária ou não sei o que lá, né? A história, né, do dinheiro, fama e poder, né? A história de você, das coisas que atraem o coração do homem. A gente não pode abrir mão da santidade de Deus. Quando a gente está falando as coisas dele, a gente não pode abrir mão, porque isso contamina. A gente viu muito sobre contaminação hoje. Então, é muito importante que a gente entenda, porque ele usou Moisés como um desenho. Até Moisés foi impedido de entrar na Terra Prometida. Aí você diz, por causa de uma coisinha, não, por causa de uma multidão de líderes, por causa de uma multidão de líderes para quem ele é modelo. A gente precisa entender isso. Ele era o homem que Deus escolheu, que dizia: "Não, não, não, eu sou gago, eu não posso nem falar." Tinha sido treinado para falar dentro, 40 anos ele foi treinado dentro do palácio de Faraó. Ele disse: "Eu não tenho condições." Eu disse: "Não tem nada não, vou mandar seu irmão lá com você." Ele fala e você só dá as ordens aqui. Deus conduziu ele 40 anos, dando paciência, né? Paciência, ele é conhecido, é o homem mais manso que existiu. Foi Moisés. Ali a gente viu, vez após vez. Tá vendo esse homem manso que tirou meu povo dali? Tararará, ele não entrou na terra prometida. Você se cuide, você se cuide, você se previna, você se guarde, você veja como você pode falhar. Então, eu tomo isso, quando eu vejo as coisas assim, eu tomo para mim, sabe? Moisés, eu sei que ele está lá. Aliás, a gente sabe, né, por causa daquela figura lá da transfiguração, a gente sabe que ele está lá. Então, é muito importante que a gente olhe para nosso coração, nossa situação. Importantíssimo. Mas vamos lá, Larissa, linda. Oi, gente. Bom dia, bom dia. Olha, eu ia falar algumas coisas, mas aí eu vi que Priscila falou, Aninha falou várias questões, então eu não As vou nem fechadas, pontuar. tá sem câmera, abre aí pra gente ver Eita, que tá eita, podendo. eita, eita, eu pensei que eu tinha aberto. Bom dia. Minha, mas fechou. E aí eu vi que e Tânia também já pontuaram, então eu vou pontuar só uma questão que eu acho assim bem importante, além de tudo, né, que já foi dito, é que a Bíblia é o nosso modelo hoje. A gente vive as mesmas coisas que viveu antes, né? Você vai vendo isso. A gente devia aprender e não seguir esse exemplo, né? A palavra diz É, que a mas gente para foi você ver registrado que é para a índole testemunho. humana. Mas você vê que a Sim. índole humana começa no nascer da criança, né? E que precisa ser ensinável, precisa ser guiada, precisa ser orada, né? Então, assim, como é importante a gente tem. É igual assim: você compra um carro, você compra um equipamento, mas você precisa saber lidar com esse carro, com esse equipamento. Então, Então, assim, aí você falou aí agora, falando para mim em relação à questão de Moisés, que eu acho que é uma questão que intriga muita gente, né? Você está falando aí sobre o modelo.
que é exatamente isso que, assim, a Bíblia é esse modelo. Porque, assim, ele sabe o quão tonto nós somos, né? E que, assim, e a complexidade que somos, porque somos muito complexos, né? E aí você vê isso, né? Você vê novamente a murmuração. Se você não tiver cuidado, você cai, porque ao invés de você clamar, você murmura, né? Você se deixa bater. Você olha o que era falso como verdadeiro e olha o verdadeiro e pensa que é falso. Quer dizer, você é um ser enganável, né? Então assim, o Coração. coração da gente. Então assim, ele mostra é um reflexo. Para mim é como se fosse um reflexo do ser humano e que Deus sabe tanto, e Ele é tão misericordioso que diz: Ó, tu vai cair aqui. Se tu andar aqui, sabe, essa estrada, esse caminho aqui é na reto, mas se você entrar aqui, vai ter um tigre, você entrar aqui, vai ter um. Você pode morrer afogado, você vai bater no. Provavelmente você vai escolher isso. E eu tô te dando um caminho. Eu sou o caminho. E aí ele revela Cristo através da água, que se revela lá no novo, mas está aqui. Quer dizer, ele vai revelando para você seu caminho, né? Para que você se dê bem, para que ele sabe o potencial das nossas falhas, mas ele sabe o potencial dele em nós. Então, assim, para mim hoje foi meio que esse retrato, porque acabou sendo um repeteco, né, tirando a questão da água da rocha, da santidade, dessas questões, mas assim, esse repeteco nesse sentido, cara, tu não aprende não, ó, tá aqui, sabe quando você bate, ele vai home. Mais uma chance. Então assim, essa é a vida, Deus tá contigo, nós somos assim privilegiados, porque hoje a gente tem o Espírito Santo, né, em nós, a gente pode recorrer. Jesus já foi revelado, fez o que tinha que fazer. Então, assim, meu Deus, a gente tem que aproveitar isso. Então é isso. Muito bom você ver o antes, porque você já tem o antes e você tem o hoje e você se revela, ele se revela, inclusive, para amanhã. Muito bom. Verdade, verdade. Vamos caminhar com ele, né? Prestando atenção, ouvindo e obedecendo. Amém? Hoje a Amém. gente está fazendo o nosso pastorzão por aqui. Aninha, bem-vinda de volta. Vamos fechar a gente em oração. Obrigada, querida. Vamos sim. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse estudo, Pai. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que ela vem e corta realmente assim a nossa alma, né? Ela é uma espada, Senhor. Ela é tão viva, Deus. Ela é tão eficaz, Senhor. Oh, Deus, desperta em nós, Senhor, o desejo de buscar, de aprender, de mergulhar e de se apegar às Escrituras, Senhor. Obrigada por esse estudo de hoje, que a gente possa passar a semana refletindo nas nossas atitudes, naquilo, Deus, que o Senhor está falando. Oh, Deus, na tua santidade, Senhor, que as nossas atitudes possam te glorificar, Deus. Obrigada pelo teu sangue, Jesus, que traz toda purificação para nós, Senhor. Obrigada, Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana, Senhor, de busca, de te conhecer e prosseguir em te conhecer mais e mais nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, Glória a amada. Deus. Amém, Tudo para a amém. nossa vida, né? Amém, gente.